Olá, como você está? Animado para mais esta maravilhosa quarta-feira? Seja muito bem-vindo ao nosso CincyCast, o podcast que mantém você informado sobre tudo que se relaciona ao aprender e ao conhecimento. Eu sou Wagner Cincy e estarei com você nessa aventura que é aprender a aprender. Em nosso primeiro episódio, conversamos sobre os sistemas representacionais e a importância deles em como aprendemos. Hoje iremos aprofundar um pouquinho mais essa informação. Vamos falar especificamente sobre o canal representacional visual. Dos três canais representativos, este é, talvez, aquele que mais confunde o nosso cérebro, pois ele depende de ondas eletromagnéticas que sejam capazes de sensibilizar nossa retina. Fato que acontece com uma pequeníssima parte das ondas eletromagnéticas no geral. Essas ondas eletromagnéticas, elas compreendem uma faixa infinitas de raios, que vão desde raio-x, micro-ondas, televisão, rádio, até as luzes que vêm do Sol, o calor que vem do Sol. Nós, normalmente, como visuais, percebemos a luz solar apenas no tocante à sensibilização de nossa retina. Mas se pararmos para pensar, a luz do Sol também queima. Então, dentro dessa luz, existe um espectro eletromagnético dela que não é visível. Ela também pode causar câncer, que também não é visível. Esta é a faixa a qual eu estou me referindo. Quando dizemos espectro eletromagnético visível, eu estou falando de uma faixa muito pequenininha de raios, que vão desde a cor vermelho somente até a cor violeta. É mesmo, isso mesmo. A grande maioria dos raios eletromagnéticos não são visíveis para nós. Por quê? Porque eles não conseguem sensibilizar a nossa retina. O pior, por assim dizer, é que nem todos nós interpretamos estas frequências de cores da mesma forma. É praticamente impossível que existam duas pessoas em todo o planeta que captem a mesma cor com a mesma tonalidade. Explicando melhor isso, se fizermos uma experiência e mostrarmos para você, por exemplo, olha, aquele verde do Mar do Caribe. Vou repetir. Imagine o verde do Mar do Caribe. Então, quando eu falei isso, alguns de vocês pensaram num azul do Mar do Caribe. Vocês já repararam que certas tonalidades de verde e azul são facilmente confundidas e são pontos de discórdia entre pessoas? Quantas vezes um colega seu mostrou uma borracha, uma camiseta e falava: "Nossa, você gostou dessa camiseta verde que eu comprei?" E você olha e fala: "Mas essa camiseta é azul." Essa cor é tão complicada que quando a gente vai definir ela num estojo de cores, de lápis de cor, aparece lá verde água, azul água, verde ultramarinho, azul ultramarinho. Por quê? Porque eu estou dando só um exemplo, tá? Essas cores, o verde e esse azul, eles chegam em certas tonalidades tão próximos, que tem gente que vê de um jeito e tem gente que vê de outro. Percebe como esse canal representacional é complicado? Percebem que porquê de eu ter dito que é justamente o mais complexo dos nossos canais representacionais? Imagine uma pessoa que capta o mundo apenas por este canal como forma principal e assim, num nível muito, muito alto, tipo 90% da aprendizagem dele é por este canal representacional. Percebem como isso fica complicado? Não? Mas agora vai ficar mais fácil, principalmente de você reconhecer, tá? Olha só,
De tudo isso que eu falei, essa dificuldade que nós temos de visualizar as coisas, surgiram várias frases famosas por aí. Uma delas é aquela assim: nem tudo é como vemos. Por que que para um parece de um jeito e para o outro parece do outro? Porque cada um de nós vê de uma forma diferente. E na maneira que nós aprendemos, isso se torna cada vez mais complexo. Compreendido até aqui? Posso continuar? O que que nós devemos fazer então para reconhecer se a minha percepção de mundo é baseada primordialmente no canal visual? O que podemos fazer para tirar o máximo proveito desse canal de aprendizagem, que é uma porta de muitos outros conhecimentos? Então vamos lá. Para não sermos enganados por esse sistema representacional, primeiro de tudo precisamos reconhecer quando é ele que está no comando. Uma pessoa que tem o canal visual como sistema representacional primário, aparece, ela surge, ela se mostra quando, né, a gente fala que ela é do tipo São Tomé. Ela só acredita vendo. Uma pessoa que é visual, este é o lema de vida dela. Ela só acredita vendo. Ou seja, quando você está conversando com essa pessoa e você descreve algo, ela vai imediatamente desligar, porque você está falando. Ela vai parecer avoada. Ela vai parecer desinteressada, porque você está falando e não mostrando. Você não está colocando diante dela a ilustração daquilo que você está falando. Percebe? Mas por que então ela parece desligada, parece avoada? Porque ela não consegue fazer uma imagem mental a partir de uma fala. Quem consegue fazer isso é o auditivo, entendem? Pense em um professor, agora vamos ser bem específico. Um professor que é auditivo, dando aula para uma garotada que é visual. Cara, não vai rolar. Ele vai estar falando com a turma e a turma vai estar pouco se lixando para o que ele fala. Por quê? Porque tudo que ele fala tem sentido para quem é o auditivo e não para quem é o visual. Porque esse visual ele não consegue fazer uma imagem mental daquilo que está sendo dito. Nada do que você diga a ele vai ter significado, entende? Você vai precisar mostrar. Você vai ter que ter, por exemplo, eu falo assim, um quadrado. Cara, eu tenho que ter um jeito de representar visualmente para o visual o que é um quadrado. O auditivo, quando eu falei quadrado, ele na cabeça dele já montou essa figura geométrica. Percebem que muitas vezes aquilo que é confundido com um déficit de atenção, ele na verdade é simplesmente um canal representacional que não está sendo ativado da maneira correta por quem está falando? Pense numa empresa, um gerente, tá, que quer comunicar-se com os seus funcionários e ele tem 60% dos funcionários visuais. E o cara é auditivo. O cara fala, o outro não entende patavina nenhuma. Nada daquilo tem significado. E quando algo não tem significado pra gente, como que é a mesma palavra que eu usei para vocês? Ele não cria a necessidade. E se ele não criar a necessidade, cara, nada vai funcionar. Percebem? Tá? Você vai ter que mostrar para ele, você vai ter que tornar visível aquilo. Então, os canais diferentes, uma pessoa num canal e a outra no outro, geralmente acabam criando confusões entre si, situações onde um pense uma coisa e o outro entenda outra. Vai ser difícil se acertar. Imagine um casal convivendo desse jeito. Imaginem as situações mais simples do seu dia a dia envolvendo essa estrutura. Percebem? Conversando com uma pessoa visual, ela vai ficar te encarando. Ela vai ficar tentando olhar nos seus olhos. Por quê?
Porque para essa pessoa visual, o olho é a porta de entrada da alma, é a janela da alma. Ela só capta o mundo por aquilo que ela está vendo. Percebe? A pessoa visual, num podcast, minha Nossa Senhora, que dificuldade que isso é para ela, tá? Veja, por exemplo, quando você está no Facebook. Veja que se alguém fala alguma coisa e esta coisa aparece como uma imagem, pum, liga a chave. Mas só se aparece a voz da pessoa falando, a chave não vai ser tão bem ligada assim. Se aparece um texto, depende do texto, ele tem que ter alguma coisa a mais além de palavras e um papel branco no fundo. Tá começando a entender? Tá começando a entender qual é a importância na hora de aprendizagem se você é visual? Vamos lá? Primeiro, as coisas têm que ser vistas por você. Segundo, para ser visto, tem que ser agradável, cara. A pessoa visual tem uma capacidade absurda para perceber detalhes. Se algo está torto, cara, pode ter certeza que ela verá. Pode estar assim, 0,00004 graus torto em relação ao nível do horizonte, mas esse infeliz vai ver. Nem que seja 1 milímetro de diferença entre uma letra e outra, ele verá. O visual consegue ver isso. Esse visual, ele vê padrões em tudo. Se você colocar algo fora de uma lógica, por exemplo, um painel grande de cores do arco-íris, tá? E lá no meio do painel você trocou a posição da cor, vamos supor, um tom de azul que deveria vir logo em seguida um verde e você colocou um mais próximo do violeta. Cara, um auditivo nunca vai prestar atenção nisso. Ele nunca vai perceber. Experimenta fazer isso com o visual. Você acabou com ele, cara. Você vai estragar o dia dele. Ele vai passar o dia inteiro indignado porque aquilo estava errado. Visualmente não estava legal, tá? Eu não entendi direito. Vou para mais um exemplo. Você está organizando o teu chefe, você trabalha num supermercado, colocando latinhas na prateleira, fazendo o reabastecimento das prateleiras. Só que você é auditivo. Então a forma para você, meu amigo, não interessa nem um pouco, você não está preocupado, isso não tem significado para você. Mas a forma tem um significado violento para o visual. Aí você está organizando as latinhas lá, e as mercadorias, né? E você tem latas cilíndricas, tipo lata de tomate. Hã? Eu coloco várias latas de tomate numa prateleira. E de repente eu coloco umas latinhas de sardinha retangulares, de face retangular. Coloco umas 2 ou 3 e volto para as latinhas cilíndricas. As latinhas de tomate cilíndricas. Cara, parabéns. Você acabou de esculhambar com o coitado do visual. Ele não vai conseguir mais se concentrar em mais nada, porque visualmente você acabou com a percepção que ele tinha daquilo. Se você queria vender para esse cara, você não vai conseguir mais vender não, tá? Porque esse cara acabou de perder a paciência, ele criou na imagem da cabeça dele que a pessoa daquela empresa que fez aquilo ali é um irresponsável. Então você perdeu o significado para ele. Percebem como isso é importante, pessoal? Esse visual, esse ser visual, ele tem uma capacidade de perceber as coisas visualmente que você acha que o cara é meio psico, ele é meio psicopata, né? Ele é assim, obsessivo. Isso. Da mesma forma que o auditivo se torna obsessivo em relação à música, o visual se torna obsessivo com qualquer coisa que seja relacionado a uma visualização. Ele tem um monte de toque em relação às coisas visuais. Como o cérebro dele percebe padrão, qualquer coisa que você venha numa sequência e entorte um pouco, mude um pouco a cor, mude um pouco a forma, pronto, já dispara esse toque dele. Tá? Ele é diferente, ele tem uma percepção estética apuradíssima.
tá? Mesmo sem serem artistas plásticos. Lembram? O auditivo, ele tem um ouvido para música, para coisas agradáveis, que o torna perfeito para perceber aquilo, mesmo não sendo músico. O visual, ele é perfeito para captar informações visuais, artes plásticas, esculturas, textos em painéis, né, que sejam chamativos, uma roupa, um detalhe, né, um cabelo torto, um cabelo não torto, uma sobrancelha. Estão entendendo, gente? Você vai trabalhar como esteticista, vai fazer sobrancelha e é auditiva. Sinto muito. Você vai fazer uma porcaria de trabalho, porque a sua percepção estética não é confiável. Mas, se quem está fazendo a sobrancelha lá é uma pessoa visual, ó, pode ficar sossegada, tá? A sua sobrancelha vai ficar milimetricamente simétrica. Se você é um arquiteto e é visual, cara, suas obras serão fantásticas. Se você é um pedreiro e é visual, nunca vai deixar o solo, o piso, ficar 1 milímetro fora do nível. Isso vai acabar com o seu dia. Tá? A necessidade das coisas serem padronizadas visualmente e esteticamente agradáveis são necessidades fundamentais na vida desse ser visual. Fundamentais, tá? Ah, sim, se eu já consegui começar a me reconhecer. Continua mais um pouquinho aí, vamos lá. Um visual, ele pode ser reconhecido também pelo que ele fala. Porque o visual, ele utiliza certas frases que normalmente remetem ao como ele capta as informações. Estão entendendo? E se você parar para pensar nessas frases, elas têm uma característica lógica bem estranha, tá? Olha alguns exemplos aqui. Vamos lá? Ouvidos atentos? Olhe para mim quando eu estou falando. Olhe para mim quando eu estou falando com você. Se a pessoa te disse alguma vez isso quando ela estava brava, ela estava no canal visual. Por que ela precisa olhar para você? Porque é assim que ela consegue entender as coisas, olhando. Você pede alguma coisa para essa pessoa pelo telefone e ela fala assim, ai, deixa eu ver aqui. Ver o quê? Às vezes não tem nada para ver. Tá? Mas ela usa. Então, a palavrinha olhe, a palavrinha ver, para ela, são formas dela se expressar mostrando como ela gostaria que você se comunicasse com ela. Olha aí, ó, uma dica para quem é professor. Você quer se comunicar melhor com seu aluno visual, fazer ele aprender? Preste atenção na forma que ele fala. Se ele usar muitas vezes a palavra olha, veja, ele está dando uma dica que ele é visual. Se seu funcionário faz isso, ele está dando uma dica que é visual. Se o seu cliente fala isso, ele está te dando uma dica que é visual. E se você fala isso, você está tendo uma dica para você mesmo, que você é visual. Outra frase que visuais adoram dizer: você finge que não me vê. Você não vê que assim me magoa. Isso. Ele sempre vai colocar isso, né? Toda vez que ele começa uma frase ou começa a explicar algo e ele enfia lá na frase, mesmo parecendo absurdo, veja ou olhe, pode ter certeza, essa pessoa, a estrutura lógica de compreensão do mundo dela é do canal representacional visual. Outro exemplo. Veja, essa música explica bem o que eu sinto. Pense a pessoa falando essa frase. Veja, essa música explica muito bem o que eu sinto. Sério, mano? Veja? Música? Hã? Outra mais legal. Olha só como o barulho daquele carro é irritante. Não seria ouça só? Por que ele falou olha só? Entendem? Outra, assim, muito mamãe, né? Quando fala, professora, professor, olha só quando eu falo como ele fica quietinho. Que coisa mais fofinha e lindinha.
Perceberam agora? É isso que é o canal visual. É assim que você reconhece um visual. E imediatamente vem uma questão: como estudar, como aprimorar esse canal, né? Vamos dar uma respiradinha e a gente vai continuar já falando sobre isso, sim. Nesse momento eu só queria lembrar você de algumas coisinhas antes. Não esqueça que qualquer dúvida que você tenha sobre alguma das coisas que nós temos falado, você pode entrar em contato conosco, como alguns coleguinhas já têm feito. Você pode mandar ou enviar as suas questões, as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas sugestões através do nosso SíntesiCast, tá? Esse SíntesiCast pode ser no Facebook, no Instagram, no Twitter ou mesmo pelo e-mail síntesicast@gmail.com. Você tem vários canais para se comunicar conosco, tirar suas dúvidas, colocar as suas opiniões e, quem sabe, até sugestões para algo que você gostaria que nosso papo fosse direcionado, né? Ó, já vou dar uma dica para vocês. Em breve nós vamos estrear uma nova série de programas assim intercalados já com esse de quarta-feira e com o de segunda-feira, que é perguntas e respostas. Nós vamos fazer um Papo Nerd. Ó, que legal! Tenho certeza que você vai gostar. Papo Nerd. Em breve no SíntesiCast. Mas a gente vai deixar você informado com isso, combinado? Continuando então. Nossa próxima etapa é entendermos o que podemos fazer para desenvolver esse canal visual. Como usar o benefício dele para memorizar informações. Então vamos lá? São dicas bem simples e bem básicas. Primeiro, sempre procure escrever coisas com canetas coloridas. Se você usa caneta de uma só cor, passe a ter no seu bolso, no seu estojo, na sua bolsa, pelo menos 3 cores diferentes e use-as em diferentes situações. Por exemplo, para coisas da empresa que você trabalha, use caneta azul. Use uma caneta vermelha para as coisas de lazer e uma preta para as coisas de casa. Quando você tiver que escrever alguma coisa relacionada à empresa, você sempre vai escrever em azul, tudo bem? E assim por diante. Mas eu não quero azul, eu quero... Não, você entendeu. Não é a cor que eu estou falando, mas sim usar cores diferentes. Você precisa estimular sua visão e a visão é estimulada através da sensibilização de cores e formas diferentes. Essa ordem realmente não importa. O que importa é você criar uma relação de memória entre a cor e o que ela lhe remete visualmente na memória. Isso para estudar, pessoal, é excelente. Cada matéria da escola você deveria usar uma cor diferente o tempo todo para aquela matéria. Por isso que quando você vai em livrarias, tal, que você compra aquele material de estudo, você acaba tendo um monte de canetas de cores diferentes. Use-as. Se você quer estimular a sua capacidade visual, ou se você já é visual, a aprendizagem sua vai se tornar melhor a partir do momento em que você usa a caneta de cor específica para aquilo. A cor da caneta vai te remeter especificamente para aquela matéria. Não use a mesma cor para a mesma matéria, isso vai te trazer confusão e tédio. Observem que a pessoa visual, ela perde o interesse pelas coisas que são mesmice, que não têm estímulos visuais constantes e diferentes. Por exemplo, se seu caderno é sem vida, porque ele é só a folha branca com a linha, ele não te estimula. Você só de abrir o caderno, abrir a apostila, abrir um livro, não é legal. Muita gente diz assim, não, a pessoa visual gosta de ler. Não, não necessariamente. Ela gosta de ler desde que aquilo que ela está lendo tenha uma forma agradável e atrativa. O livro tem que ter uma capa diferente. Percebem? O visual, ele vai ser ativado pela cor diferente, pela letra em caractere diferente. São detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença. Se você quer ler um livro, então, e é visual,
Você vai pegar um livro padrão, por exemplo, os livros de estudo de faculdade, de cursinho, de romance, né? Os livros mais tradicionais. Eles são a folha branca, letrinha preta. Personalize eles. Escreva com uma cor diferente do lado, encape eles. Você tem dons artísticos escondidos. Se você é visual, você sabe lidar com a arte plástica. Não vai ficar lindo necessariamente, mas vai ficar de uma forma exclusiva para você. Porque essa é outra característica, hein? Se você é visual, você gosta de coisas exclusivas, diferentes dos outros. Você tem a necessidade de mostrar visualmente a sua independência e a sua harmonia. Pessoas visuais, elas gostam de ser chamativas visualmente. Então é um cabelo de cor diferente, é no caso de um brinco, de um acessório de roupa, de uma blusa, de uma camiseta. Eu estou falando de pessoas visuais. Se você é o tipo de pessoa que adora estar na moda, né, e sempre estar usando coisas diferentes, parabéns, você é visual, tá? Se teu tênis tem que ter uma cor diferente dos outros, mais chamativa, você é visual. Se você tem que pintar o teu cabelo, tingir o teu cabelo, parabéns, de novo você é visual. E isso tem que ser refletido também no seu caderno, no seu livro. Ele tem que ser estimulante visualmente para você. Então, torne as matérias de estudo, para você que está fazendo cursinho preparatório para um vestibular, para você que está na faculdade, para você que está no ensino médio, ou para você que está trabalhando, não importa, mas faça com que o objeto em que você tenha que estudar tenha uma característica individualizada sua, própria. E você vai refletir nesse objeto o seu estado de espírito em relação a ele. Se você é professor, você tem que pensar nisso também na hora que vai para o quadro, tá? O aluno visual, ele precisa de cores diferentes de giz. Ele precisa que o giz seja visível ou a canetinha seja visível. Entenderam? São coisas que a gente tem que pensar quando está querendo se comunicar com o outro. Se você trabalha com vendas, a roupa que você vai estar usando, a cor, a combinação, a ser agradável visualmente, vai ser essencial para você. Ai, mas eu gosto de chocar. Gente, eu não estou falando de características que venham basicamente de personalidades e de necessidades aí de transtornos ou de qualquer outra coisa. Não, não, eu estou falando especificamente de uma característica de um sistema representacional voltado para aprendizagem e conhecimento, ok? E isso traz relações pessoais também. Identidade visual. A identidade visual, ela é a marca registrada de quem é visual, ok? Então, ficou bem claro ali? Torne o seu caderno algo dinâmico para você, algo mais chamativo para você, mais estimulante. A sua apostila, o seu livro, desenhe com coisas diferentes. Na hora que você está anotando, use cor diferente para cada matéria. É o primeiro recado. Segundo, quando você estiver ouvindo uma aula, você que é visual, ouvir uma aula ou uma palestra é um martírio. A pessoa que está ministrando a aula ou a palestra tem que estar atenta a você. E você, sabendo que você é visual, tem que ficar atento a alguns detalhes para melhorar isso. Então, quando o palestrante não conseguir visualmente ser estimulante a você, use o tema da palestra, as coisas sobre as quais ele esteja falando, criando na sua cabeça visualizações de imagens que te facilitem a interpretação. Ah, professor, não estou entendendo, né? Tá, então vamos lá. Imagine, por exemplo, que você está tendo uma aula de literatura e você é visual. E o professor está usando apenas a palavra, a fala, né? A palavra falada e não escrita, mas sim a palavra falada para se comunicar com vocês, explicando lá o assunto de literatura dele. O que você faz?
procure relacionar o que esse professor está dizendo, o conteúdo do que ele está falando, com uma pessoa ou evento que você tenha visto. Crie uma historinha visual na sua cabeça. E vá acompanhando a fala da palestra ou do professor com essa historinha. Você precisa disso. O auditivo, ele baixa a cabeça e vai embora. Tudo que ele queria era ouvir. Mas você é visual, você vai criar uma imagem. Ah, professor, mas eu sou auditivo e queria melhorar essa minha característica visual. Olha aí a dica para você também. Se você é auditivo e quer dar uma reforçada na sua característica visual, quer melhorar esse canal representacional, quando alguém estiver falando, comece a criar imagens na sua cabeça e tentar visualizar aquilo. Transforme as palavras em imagens. Não é fácil, tá? Isso requer um pouquinho de tempo, mas você vai aos poucos conseguir fazer isso cada vez com mais facilidade, é uma questão de treino. Terceira dica: quando você for estudar, você vai precisar fazer disso uma situação marcante. Você é visual. Então use uma roupa diferente e específica para ir para a aula, para sentar para estudar em casa. Crie um padrão próprio para o teu cabelo, roupa, tênis, para o teu visual, relacionando que aquilo que você está vestindo é específico para a sua característica de necessidade de estudar e aprender. Vincule a matéria a algo visual. Por exemplo, física, minha matéria, né? Para você, crie uma imagem em que a física, a palavra física, o conteúdo de física seja uma imagem. Vou dar um exemplo, tá? Uma águia, não é o meu caso, mas você vincular física a uma águia. Se você é visual, você acabou de ver uma águia, mas você não viu uma águia qualquer. Você viu uma águia específica. Você viu uma águia na sua mente agora como? Voando de asas abertas? Uma águia pousada, elegante, de cabeça erguida? Então, é esta águia que você viu que vai representar a física para você. Então você tem a cor da matéria física, você tem o objeto, um elemento que representa a matéria. Tem gente que coloca, por exemplo, a figura do Einstein. Eu procuro evitar um pouco relacionar a matéria com uma figura, imagem de uma fotografia, de uma pessoa, porque isso pode criar algumas distrações. Animais e objetos relacionados à matéria são mais efetivos no processo de memorização e compreensão dos visuais, tá? Mas nada impede que você também coloque a foto de alguém. Por exemplo, eu sou apaixonada por fulano, fulana, sei lá. E você coloca a foto dessa pessoa naquela matéria. Ó, essa matéria aqui me lembra ela. Tá, mas eu odeio fulano, então eu vou colocar a matéria que eu odeio. Não, isso está começando errado. Nós não odiamos nada, nós adoramos aprender. A nossa necessidade é que nos faz tornar agradável ou desagradável e usar o canal representacional correto. Ok? Vamos continuar lá então? Para biologia. Sei lá, cara. Em biologia eu imagino um leão, né? Ó, na hora que eu falei leão, como que é esse leão que veio na tua mente agora, tal? Pois é. É este leão que você vai pegar uma fotografia, recortar, colocar no caderno, desenhar vários leões quando estiver estudando, ter várias figurinhas de leões para colar na apostila ou no livro de biologia, porque você vai estar vinculando aquela imagem com aquela matéria. E você é visual, você precisa disso. Vocês acham que foi à toa que a J.K. Rowling criou no universo do Harry Potter as casas, né, como imagens de animais? A Sonserina qual mesmo? Uma cobra, e a cor dela é isso, verde. A Grifinória, ela é um leão e as cores são vermelho e dourado. E assim por diante, você já entendeu. Observem que os grandes livros, os autores de livros que são sucesso de venda, geralmente eles vinculam o que eles estão escrevendo
a uma imagem que vincule uma coisa com a outra. É esse o segredo de estudar, de aprender, de adquirir conhecimento pela via visual. Tá? E por assim por diante. Aí você pode fazer a forma que você quiser, né? Disso que eu acabei de lhe dizer. Fácil, não é fácil, pessoal? Então, resumindo, ó, o visual, o ser visual, ele precisa aprender, dar significado através de cores e imagens. Por isso as empresas de propaganda criaram as logomarcas. Eu falo Mercedes-Benz, você já pensa naquela estrela. Eu falo de Volkswagen, você já pensa no símbolo. Falo Peugeot, você... Isso! Você está relacionando uma imagem a um objeto, a um corpo de ideias. Agora você entendeu perfeitamente. Tenho certeza. Bom, pessoal, esse foi o nosso SínteseCast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que você tenha adorado viajar nessa história toda, né? E se você quiser me fazer alguma pergunta ou esclarecer alguma dúvida, já sabem, é só nos procurar lá nas redes sociais. Nós temos o SínteseCast no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ou, se você preferir, procure a gente pelo e-mail, né? syntesecast@gmail.com. Meus amores, um ótimo restante de semana para vocês. Que o final de semana seja perfeito. E aguardo vocês na segunda-feira, no nosso SínteseCast de perguntas e respostas do Sistema Visual. Mas, se você quiser, nos vemos na quarta. Ou nos ouvimos na quarta? Ah, sacou agora, né? Então você está percebendo que mesmo estando aqui conversando com vocês, às vezes eu uso a palavra vejamos, olhemos, olhem, né? Para quem que eu estou, com quem que eu estou me comunicando quando eu uso essas palavras? Com você que é auditivo. E quando eu falo assim, ouça, né? Preste atenção, ouvidos atentos. Com quem que eu estou falando? Com quem que eu estou falando? Eu estou ligando o meu amigo auditivo. E no nosso SínteseCast de quarta-feira, eu vou apertar os botões para ligar o sistema representacional sinestésico. Você quer saber se você é sinestésico? Quer saber reconhecer um sinestésico? Então venham conosco na próxima quarta-feira no nosso SínteseCast. Um beijo no seu coração e até lá.